sua água e venha para o culto. Amém? Irmãos, nós estamos então dentro da nossa série Ctrl+C, Ctrl+V. E o subtítulo dessa série é Sejam Meus Imitadores. Sejam meus imitadores. É algo que Paulo falou e, de acordo com a visão teológica de Paulo, os discípulos, e é a visão correta, os discípulos são de Jesus. Amém? Nós formamos discípulos para Jesus. Mas nós podemos ter então imitadores. Os discípulos não são meus, os discípulos são de Jesus. Nós temos imitadores. Nós nos tornamos referência para as pessoas. Esse é o propósito, de levar as pessoas a Jesus, para apontar para as pessoas o Pai. Então, esse foi o propósito de Jesus. E nós vamos ler um texto em Efésios 4, de 11 a 24. Então, preste bastante atenção. Na minha tela aqui está faltando uma beirinha, é isso mesmo? Tá? Então, é porque o texto que está cortado aí, irmãos, você lê pela fé. Lê pela fé. Vamos lá, Efésios, então, 4, de 11 a 24, diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Diga para o seu irmão aí, você está sendo preparado. Nós estamos sendo preparados. Amém? Preparados para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Diga, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza. Vai. Rapaz, está desobediente esse trem aqui, viu? Passa aí, por favor, Grace. Astúcia e a esperteza. Passou? Não? Então, deixa eu ler aqui. Nós estamos no verso 15. Astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Se passar isso, você me avisa. Preste atenção, então. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Diga comigo, cresce e edifica-se em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos, e eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento, endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Agora, preste atenção. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Vamos juntos à última parte? Semelhantes a Deus na justiça, em santidade, provenientes da verdade.
Abaixe sua cabeça, por mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, desejosos de que o Senhor fale conosco nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor, e sairemos daqui renovados, transformados e num novo nível, Senhor, de maturidade. Fala conosco, Senhor, porque Tua palavra é mais doce do que o mel. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, porque nós estamos aqui totalmente carentes, Senhor, da Tua palavra, Senhor, da Tua presença, da Tua unção. Manifesta, Senhor, no nosso meio, com poder e com graça. Senhor, que a Tua palavra gere vida, que gere cura, que gere salvação nessa noite, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? O tema da nossa palavra é avançando para a maturidade. Todo o trabalho de Jesus foi para formar discípulos. E ele deixou a grande comissão sobre formar discípulos. Nós temos um desafio na nossa vida cristã: formar discípulos de Jesus. Então, todo o trabalho de Jesus foi para formar pessoas. E formar discípulos, ele requer um investimento, ele requer um ensino, ele requer uma convivência, ele requer paciência, ele requer tempo, ele requer de nós exemplo, entre tantas outras coisas. E o processo, irmãos, de formação de discípulos, ele subentende-se que alguém está ensinando e alguém está aprendendo. Significa que haverá não somente uma adição de conhecimento, algo somente mental, mas sim a formação de um justo, que é verificada pela mudança da vida, pela mudança de vida, pela mudança de atitude, pelo modo de falar. A gente vai amadurecendo e a gente vai mudando a nossa forma de falar, não é verdade? A gente não fala mais, os adultos não falam mais como crianças. A gente não pensa mais como criança. As nossas atitudes não são mais as atitudes de criança, não é verdade? Porque a gente amadureceu. Então, a formação de um justo, ela é verificada pela mudança de atitude, pela mudança de vida. E pessoas que não eram, agora são. Ou seja, aquele que mentia, ele não mente mais, mas agora ele fala a verdade. Quem roubava não rouba mais, mas agora ele trabalha e ajuda os seus irmãos. Antes ele era um ladrão, agora ele é uma bênção, agora ele é um justo. E ser discípulo, querido, significa que você está disposto a transicionar de um modo acomodado de vida para um novo estilo de vida, uma nova realidade que vai te conduzir a uma vida cristã madura. E nós estamos, queridos, buscando aqui o reino de Deus e a sua justiça, amém? Nós estamos aqui buscando o reino de Deus e a sua justiça, vivendo a realidade do reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Nós estamos, ou pelo menos deveríamos estar, buscando a realidade do reino de Deus. Onde Deus é quem está dando o crescimento, de acordo com o texto. E o Espírito Santo, ele tem liberdade de nos transformar a cada dia. E esse movimento do Espírito Santo em nós, dia a dia, nos conduz, produz em nós uma maturidade espiritual. Quantos aqui percebem, queridos, que já avançaram na vida cristã? Desde quando você se converteu, você vem subindo degraus na vida cristã, vem amadurecendo, e isso é ótimo, irmãos. Só que, observe bem, nós nunca podemos parar
de subir. Nós nunca podemos parar de querer aprender, de crescer em Deus. Porque se a gente chegar no nível e falar assim, eu não preciso aprender mais nada, significa que eu não aprendi nada. Sabe para quê? Por quê, queridos? Para que a gente não seja velhos na fé, que nunca amadureceram. É o famoso crente velho. Velhos na fé, mas imaturos. Portadores de uma fé frágil, uma fé cheia de condições, uma fé cheia de manias, uma fé que não reflete o reino de Deus, uma fé que não abre mão de nada. Já percebeu que o crente cheio de mimimi, ele não avança para lugar nenhum? Não cresce, não amadurece, porque olha só para si mesmo, querendo satisfazer as suas vontades. E queridos, uma palavra sobre maturidade, já vou colocando aqui para os irmãos, não é uma palavra muito popular, viu? Ela vai mexer com a gente, aí talvez vamos colocar o dedinho em algumas feridas, viu? Só segura na cadeira aí, segura na mão de Deus e vai. Amém, irmãos? Nós não queremos esse nível espiritual raso, esse nível espiritual de crianças ou de pessoas que ficaram velhas, mas não amadureceram. Porque esse crente desenvolve uma fé que não está disposta a abrir mão de nada pela unidade da fé. Você já viu criança brincando? Você põe numa salinha 3 crianças, cada um com o seu brinquedo. Ela não quer compartilhar o brinquedinho dela com o outro. Normalmente é assim. Irmãos, mas se você jogar um brinquedinho novo ali, no meio, elas ficam emburradinhas, não é verdade? Briga, chora. Por quê? Quer o presente para si. Quando aparece um brinquedo novo, ela quer tomar do colega. Não, é meu, é meu, é meu. Uma vez eu era pequeno, devia ter uns 9, 10 anos, eu fui no acampamento da igreja. E era meio assim, perto da época de Natal. E a gente tinha lá uns brinquedinhos, né, que a gente ganhou ali e tudo, e a gente levou para o acampamento, e a gente tinha uns brinquedinhos simples, assim, aqueles carrinhos de plástico, né, já viu? Aqueles que você tem que pôr areia para puxar, senão ele capota. Né? Rasga por baixo, abre, põe pedra e areia, e rapaz, aquilo lá dá um róis bom. E a gente estava lá com os nossos brinquedos, né? Todo mundo suave, irmãos. Chegou 2 meninos lá com um carrinho de controle remoto. Irmãos do céu, que inveja que deu. Que inveja. Carrinho de controle remoto Pegasus. Lançamento, irmãos. Uma fortuna que trem. Eu falei, pai, eu quero um desses. Falei, não, meu filho, não estamos nesse nível aí não. Sossega aí. Irmãos, e nós ficamos um acampamento inteirinho olhando os meninos brincar com aquele carrinho mordido de raiva, porque não tinham ganhado um. Imaturo. Muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Nós vivemos uma vida onde aquilo que se vive, aquilo que se fala, não condiz com a nova natureza que nós temos em Cristo. Porque nós carregamos muitas vezes, nós somos imaturos. E olha, e o que o Paulo falou também. Ele falou em Filipenses 1:27, falou, não importa o que aconteça, vocês não interessam. Exerçam a sua cidadania de forma digna do Evangelho. Para que assim quer eu esteja com vocês, ou quer que eu ouça a respeito de vocês na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Ou seja, não interessa o que aconteça, não interessa se eu estou aí ou se eu estou só recebendo notícias de vocês, mas o que eu gostaria mesmo de ouvir de vocês é que vocês estão unidos.
E unidade, queridos, exige maturidade. Porque unidade não é pensar a mesma coisa, é caminhar junto, com todas as dificuldades, com todas as diferenças de pensamento, de relacionamento. Andar junto significa que nós estamos maduros. E nós estamos lutando juntos, unânimes, pela fé em Jesus. Amém, irmãos? Você já viu um crente, já viu gente que não cresce nunca? Tem gente que não cresce nunca, a vida inteira. As mesmas palavras infantis, a mesma brincadeira sem graça, o mesmo palavreado pesado, o mesmo posicionamento inadequado na vida e na vida cristã. Palavras liberadas sem sabedoria, palavras ásperas, palavras sem amor. Gente infantilizada, gente boca suja, palavras de maldição. Aí essa pessoa se torna uma presença desagradável. Porque essa fé, queridos, ela é inútil, porque ela não leva ninguém a Deus. Ela não leva ninguém a Deus, ela não muda ninguém, não fala na vida de ninguém, não inspira ninguém, não leva ninguém a Deus. Pelo contrário, as pessoas perguntam: uai, esse fulano aí é crente? Aí a pior de todas, irmãos, para ser crente desse jeito, eu nunca vou ser. Isso é um crente imaturo. Porque onde ele está, ele não leva a presença de Deus. Ele leva todas as suas cargas, todas as suas decepções e joga essa cruz nas costas das pessoas. Queridos, Deus está chamando a igreja dele para ser alívio na vida das pessoas, para trazer cura. Eu e a bispa estávamos conversando desde quinta-feira para cá, que Deus está estabelecendo neste lugar um lugar de cura, irmãos. E nós temos visto tantas pessoas serem transformadas, serem curadas. Irmãos, tem nada de especial nesse lugar, a não ser a presença de Deus, que se manifesta. E onde a presença de Deus se manifesta, queridos, a cura, a libertação, a salvação. E é isso que nós queremos plantar no coração dos irmãos. Que a presença do Senhor manifesta, que gera cura. Homens não podem fazer nada, homens não salvam ninguém. Mas nós podemos ser instrumentos na mão de Deus para gerar cura na vida das pessoas, para levá-las a Deus, para apontá-las para o Pai. Esse, queridos, é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, apontar o Pai para as pessoas, apontar as pessoas para Jesus. Levá-las a Cristo, esvaziar de nós mesmos, assim como fez Jesus, esvazie de si mesmo para levar as pessoas a Cristo. Essa é a nossa missão, queridos. O trabalho de Jesus foi levar os seus discípulos a uma maturidade. Antes de ir embora, Jesus falou para os seus discípulos: olha, vocês demoram muito para entender. Que nós possamos, queridos, ter a mente de Cristo para assimilar rápido, amém? Assimilar rápido o propósito que Ele tem para nós, assimilar rápido a cura que Ele tem para fazer nesse lugar, assimilar rápido a salvação que Ele tem proporcionado nesse lugar, em nome de Jesus. O trabalho de Jesus foi formar discípulos, queridos, e formá-los para uma maturidade, para que eles realmente estivessem cientes e cumprindo o seu chamado e a sua vocação em Cristo. E Jesus mudou a vida de 12 pessoas, de 12 apóstolos, que mudaram o mundo, queridos. Mudaram o mundo. E fizeram das suas vidas verdadeiras referências para todos os cristãos no mundo inteiro até hoje. Jesus transformou a vida daquela gente, e essa gente transformou o lugar onde eles estavam. A gente acha que não consegue muita coisa, queridos. A gente muitas vezes olha para a nossa limitação, e só a nossa limitação. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que não tem dom para fazer isso ou aquilo. A gente acha que
A gente acha que é incapaz de muita coisa. Irmãos, e está aqui na frente de vocês o pastor mais improvável que vocês poderiam imaginar. Sabe, irmãos, eu vivi uma infância, eu tinha um medo. Eu tinha um medo de tudo. Eu não conversava. Eu não sei se eu tinha preguiça, eu não sei se eu tinha impaciência, eu não conversava. Mas, sabe, queridos, para Deus, não importa o quanto nós somos incapazes. Não se trata do quanto você é capaz ou se você se acha capaz ou incapaz. O que importa é o quanto você deseja ser usado por Deus. Eu me sinto incapaz, irmãos. Eu fico nervoso. Tem áreas na minha vida que precisam ser trabalhadas, mas eu, queridos, me disponho e a todo momento para que Deus cumpra em mim a vontade dEle. Eu quero sempre estar disponível para Deus. Alguém que tem muitas limitações, eu sou uma pessoa que tem limitações, mas que colocou todas essas limitações, queridos, diante de Deus. Eu lancei na cruz e disse ao Senhor, usa-me da forma que o Senhor desejar. Porque as minhas limitações, queridos, elas não são nada diante de Deus. Diante daquilo que Deus pode fazer, diante daquilo que Deus quer fazer. Então eu ando pela fé, queridos. Eu ando pela fé sabendo que Deus está fazendo algo sobrenatural. Todos os dias Ele está me moldando, Ele está me amadurecendo. Eu só preciso estar disponível. E Ele está me moldando, Ele está me ensinando. Ele está me levando a novos níveis, Ele está me conduzindo. E eu a cada dia preciso aprender dEle, queridos, mais e mais, como Paulo disse. Romanos 7:18 diz assim, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Não tem nada que presta em mim, não tem nada em mim que atrai a Deus. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal está batendo na minha porta o tempo inteiro. E aí eu não consigo realizar o bem. Irmãos, a vida da gente pode ser uma luta. Mas nós sabemos de quem é a vitória. Amém, irmãos? Nós sabemos de quem é a vitória. Muitas vezes a gente enfrenta batalhas e as batalhas elas são evidentes, eminentes. Elas estão batendo na nossa porta todos os dias. Porém, nós somos aqueles que sabemos de quem é a vitória. E a vitória é do Senhor na nossa vida, queridos. Essa é a consciência de que eu não posso nada, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o propósito é esse, queridos, caminhar para a maturidade, deixando Deus manifestar a sua glória em nós. E não somente no nosso potencial, porque nós temos potencial. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, mas não somente no nosso potencial, nos nossos dons, porque isso é muito bom. Mas também nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Porque isso tem que ser levado, queridos, diante da cruz. Isso tem que ser levado na presença de Deus. Pedindo para Deus, Deus me molda. Deus, eu estou errando nisso, me transforma, eu quero ser um crente maduro, eu quero cumprir o meu propósito, eu quero ir além. Eu não quero ficar no nível de criança, mas eu quero avançar para uma maturidade. Quantos dizem amém? Mas isso, querido, só acontece quando eu aceito o desafio de ser mudado. Eu aceito o desafio de ser transformado. Eu aceito o desafio de ser usado por Deus. Quando eu aprendo que
Eu tudo posso naquele que me fortalece, que as minhas guerras, as minhas batalhas podem ser vencidas, se eu for vencido primeiramente por Deus. Quantos querem ser vencidos por Deus? Deixa Deus te vencer, queridos. Gideão, quando foi chamado, apresentou primeiro para o anjo o quê? As suas debilidades. Ah, mas eu sou o menor, quem sou eu? Não apresente para Deus as suas debilidades, Ele já sabe. Mas diga ao Senhor, eis-me aqui. Amém? Eis-me aqui, Senhor. Colossenses 1, 25 ao 27, diz assim, eu me tornei, passou aí? Está o slide 7. Colossenses 1, 25 ao 27. Diz assim, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês. É a esperança da glória. Então, queridos, não é sobre nós, mas é sobre Ele, porque é Cristo em nós que é a esperança da glória. É Cristo produzindo em nós o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5,12. Agora sim, amor, alegria, vamos dizer juntos? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Sabe, irmãos, eu olho para essa lista e vejo quão debilitado eu sou. O quanto eu preciso crescer, o quanto eu preciso amadurecer. Porque talvez eu não tenha alcançado nem o primeiro nível ainda, irmãos. Eu olho para essa lista e vejo quanto eu preciso avançar na vida cristã. Ah, irmãos, a gente tem tanta coisa para aprender. Talvez a gente ainda não tenha aprendido nem a amar ainda. Mas o que Deus tem para fazer aqui, irmãos, é uma obra tão linda. Baseada no amor, com tanta alegria, com tanta paz, com tanta benignidade, com tanta bondade, com tanta fé, com tanta mansidão, com tanto domínio próprio, que os irmãos vão ficar de boca aberta com o que Deus vai fazer aqui, e já está fazendo em nome de Jesus. O que nós precisamos fazer é entregar-nos a Jesus e deixar Ele fazer em nós aquilo que Ele deseja. Irmãos, Deus não precisa de um ambiente favorável. Diga comigo, Deus não precisa de um ambiente favorável. Deus só precisa de alguém que se disponha para Ele. Por isso a palavra em Provérbios diz, filho, dá-me o teu coração. Filho, dá-me o teu coração. Pelo amor de Deus, queridos, onde é que está o seu coração? Porque onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde está o seu coração? O que tem tomado os recursos do seu coração? O que tem te tomado a saúde? O que tem te tomado a mente? O que tem te tomado o tempo? Onde estiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro, queridos. Então, entregue-se hoje, entregue o seu coração hoje ao Senhor de forma completa. Entregue-se a Jesus de forma completa e sincera e veja os milagres, o que Ele pode fazer na sua vida. Nós estamos falando, queridos, de maturidade, porque essa série, sejam meus imitadores, como Paulo disse, é um chamado a viver uma vida que aponta para Jesus.
A sua vida tem apontado para Jesus? As pessoas chegam perto de você e elas veem Jesus? As pessoas que têm contato com você, quando elas te deixam, o que elas falam de você? Como se Jesus estivesse perguntando para os seus discípulos, né? Quem dizem que eu sou? O que as pessoas dizem que você é, quem você é quando elas se afastam de você? Será que elas podem dizer, puxa, o João é um homem de Deus? A Josi, o Ivair, o Nelson, o Danilo, o Osmar, o Ricardo, o Joel. O que as pessoas falam quando elas te deixam? Irmãos, quem olhar para a gente precisa ver Jesus. Quem ouvir a gente precisa ouvir Jesus. Quem se espelhar na gente vai estar se espelhando em Jesus. Quem seguir a gente vai chegar em Jesus. Quem estiver na caminhada com a gente, voltando para casa, vai chegar onde, queridos? Em casa. Mas ninguém espera um espelhamento ruim de Jesus. Porque ninguém imagina um Jesus imaturo, um Jesus indeciso, um Jesus sem amor, um Jesus perdido, sem compaixão, mal-humorado, complexado, sem domínio próprio, mal, etc. Então, se você estiver imaturo na vida cristã, você não vai espelhar Jesus. E as pessoas não vão ver Jesus em nós, queridos. Por isso a gente precisa manifestar o fruto do Espírito. O Mahatma Gandhi, ele tinha muito interesse nos ensinos de Jesus. Eu vi o Rodrigo Silva falando isso. E ele frequentou um tempo, ele foi por algumas vezes numa igreja na África do Sul. E ele estava muito interessado nos ensinos de Jesus. Mas ele foi tão maltratado dentro da igreja, que ele falou, essa conta não bate. E ele deixou de ir na igreja e deixou de seguir a Jesus, porque ele foi visitar uma igreja e foi maltratado por causa da sua cor. E ele falou, os discípulos de Jesus não estão seguindo os ensinamentos de Jesus. E ele disse uma frase que é muito triste. Ele disse, eu não sou cristão por causa dos cristãos. Eu não sigo a Jesus por causa dos discípulos de Jesus. Tem alguma coisa de errado acontecendo, irmãos? Tem alguma coisa de errado acontecendo com a igreja do Senhor? Nós estamos levando as pessoas a Jesus ou nós estamos afastando as pessoas de Jesus? Porque a imaturidade, ela afasta as pessoas de Jesus. A imaturidade afasta as pessoas de Jesus. Mas a maturidade cristã aponta para Jesus. E ela dá sentido à fé cristã. Porque o seu viver reflete alguém que foi transformados de glória em glória. Sabe, irmãos, isso é um viver que revela um caminho. Isso é uma vida que revela um caminho, uma vida que reflete a luz de Jesus. Uma vida que inspira outras pessoas a buscar Jesus. Uma vida que revela quem é o Pai. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. João 14, 8 e 9. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo. Quem me vê, vê o Pai. Então, queridos, muitas vezes a nossa
a nossa percepção, ela precisa de transformação. Nós precisamos perceber que nós somos filhos de Deus e nós nos tornamos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso lado. Nós nos tornamos responsáveis, porque onde você está, você é a luz de Jesus. Onde você pisa, você é a luz de Jesus. Você é um filho de Deus. Talvez seja a única esperança da pessoa que está lá. A única Bíblia que a pessoa vai ler pode ser a sua vida. Muitas vezes está na nossa frente e a gente não vê. Muitas vezes Jesus está falando na boca do nosso irmão e a gente não vê. Queridos, vamos imitar a Jesus, vamos conhecer a Jesus. Porque um filho, ele se parece com o pai. Quantos são pais aqui? Amém? O filho, ele se parece com o pai. Muitas vezes a gente vê na rede social, né? Fulano fez um filho, digamos, sem alvará, né? Aí você vai ver o menino, é a cara do pai, não tem como negar. Não dá nem para falar, não foi eu, não é meu, não. Não, mas é a cara, não tem jeito. Irmãos, um filho, ele tem interesse na vontade do pai. Um filho, ele pensa como um pai. Um filho, ele imita o seu pai. Você já viu em datas comemorativas uma pessoa se vestir... eles falam cosplay, né? Se vestir igual um personagem famoso. Tem muito. Michael Jackson, Elvis Presley, na época comemorativa, esse pessoal, eles se vestem, né? Faz um cosplay. Tem uns que cantam, que dançam igual e tudo. E há um esforço ali, né? Para se tornar parecido. Para ficar igual o máximo possível, né? Se tornar parecido, de alguma forma imitar. E de alguma forma, queridos, eles querem homenagear, eles querem se tornar parecidos, eles querem imitar o seu ídolo. E, de certa forma, isso é uma espécie de adoração, é porque é uma espécie de identificação. Então, quando eu imito a Jesus, eu estou adorando a Ele. Entenderam isso aqui, irmãos? Quando eu imito a Jesus, eu estou adorando a Ele, eu estou refletindo a sua imagem, eu estou cumprindo o propósito. Eu estou seguindo os passos de Jesus, trilhando as mesmas pisadas. Mas Deus não quer só uma fantasia, queridos, que a gente veste para sair, para vir na igreja e depois guarda aquilo para o próximo evento. Deus quer o nosso coração todo para Ele. Um filho de Deus anda como Jesus andou, ama como Jesus andou, fala como Jesus falou, tem compaixão como Jesus teve da multidão que o seguia. Querido, você pode imaginar uma multidão seguindo a Jesus. Você pode sentir o coração de Jesus olhando para aquele povo e dizendo: eu tenho compaixão desse povo, porque eles são como ovelhas sem pastor. Lá em Mateus 9:36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas perdidas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que multidão já passou na sua frente, queridos? Você pode imaginar o tanto de gente que já passou por você? Eu posso imaginar quantas pessoas já passaram por mim. E muitas vezes elas passam, queridos, como a última oportunidade. Como uma última chance. Como uma última esperança de que a gente aponte essas pessoas para Jesus. Quem está disponível? Quem está disponível? Quem são os trabalhadores que estão disponíveis para essa obra?
Porque as pessoas estão, sim, queridos, como ovelhas sem pastor. Você sabe um campo missionário que nós temos nesse momento, que é um dos mais importantes que nós precisamos observar? As escolas. A gente estava falando disso. As escolas são o nosso maior campo, nosso maior desafio missionário desse tempo agora. Eu sei que tem muitos campos missionários, mas as escolas, queridos, onde seu filho e sua filha estão estudando, tem sido um campo de batalha. E nós precisamos preparar os nossos filhos, família e a igreja, preparar os nossos filhos para suportar as batalhas dentro da escola. Talvez vocês não tenham noção da batalha que os seus filhos estão enfrentando dentro da sala de aula, na hora do intervalo, na hora que termina a aula. Eles estão travando batalhas, queridos. E nós precisamos formar os nossos filhos, plantar o evangelho no coração deles, para que eles possam ser efetivos ao defender a sua fé. Os nossos filhos precisam aprender a defender a sua fé na escola. Amém, Ricardo? Cadê o pessoal que está na escola aqui? Fica de pé, por favor. Quem está na escola? Na escola até faculdade também. Fica de pé. Deus vai preparar o coração de vocês. Façam assim. Igreja, levanta sua mão. Deus vai preparar o coração de vocês para que vocês sejam fiéis a Deus. Sejam homens e mulheres de Deus que sabem defender a sua fé. Vocês vão ser luz, 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 luz para todos aqueles que estiverem precisando, para todos aqueles que forem ovelhas sem pastor, todos aqueles que Deus colocar no caminho de vocês. Vocês vão ter uma palavra no coração e vai decretar isso com a boca de vocês. Vocês vão levar uma palavra de salvação. Vocês vão levar uma palavra de vida, de restauração, de arrependimento. Vocês serão verdadeiros João Batistas, apontando o caminho para o Senhor, preparando essas pessoas para Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, queridos. Pode se sentar. Sabe, irmãos, o mundo não está melhorando. Nós é que precisamos ficar mais fortes, amém? Aí é a igreja que precisa de mais posicionamento, de mais maturidade. É a igreja que precisa de posicionamento, irmãos. Se for necessário, queridos, isso é inegociável. Põe a mão na cabeça do seu filho todos os dias e ministra na vida dele, antes dele ir para a aula. Você é homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Vai e leve a palavra de vida, de salvação para os seus colegas, para que eles não tenham vergonha, viu? Para que eles não tenham vergonha, porque a pressão é muito grande. Vamos ensinar os nossos filhos também, queridos, a serem imitadores de Jesus, porque um imitador de Jesus, ele não tem vergonha do Pai. Ele nunca deixa de falar, mas ele anuncia as suas obras, ele anuncia a sua grandeza, ele anuncia a sua glória, a sua salvação, a sua riqueza. E como é grande a salvação que está disponível na vida dos seus colegas. O imitador de Jesus, ele cria ambientes favoráveis. Nós precisamos, queridos, criar ambientes favoráveis. Isso é ser um cristão maduro. Ele é um imitador de Jesus, ele cria ambiente favorável para a ação do Espírito Santo. Ele prepara o caminho, ele cria um ambiente onde Jesus é glorificado.
Agora, como eu me disponho para que Deus gere em mim essa maturidade? Então, de acordo com o início do texto, Efésios 4, de 1 a 6, vai dizer: andeis de forma digna da vocação para o qual vocês foram chamados, com toda a humildade, com toda a mansidão, diga humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí ele continua, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele fala, um só corpo, um só Espírito, para o qual vocês foram chamados. Existe uma só esperança, existe uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos. Como eu sei que eu estou amadurecendo? Quando eu entendo que a salvação é para todos, irmãos. Até para os meus inimigos. Aquele que está amadurecendo, ele não retém o agir de Deus. E na vida de ninguém. Ele sabe que a unção não vem dele, mas é manifesta através dele. Então ele quer ser um instrumento na mão de Deus para que todos que estão à sua volta, a começar com os de casa, sejam abençoados por Deus. Quando a gente guarda, quando a gente retém a unção de Deus, as pessoas se perdem, queridos. Se nós não testemunhamos, se nós não abrimos a nossa boca, se nós não confessamos, se a gente não vive desse modo digno, a pessoa que poderia ser salva através de você, ela vai se perder. E essa não é a vontade de Deus, queridos. Isso vai entristecer o Espírito Santo. E a palavra diz, não entristeçam o Espírito Santo, não apaguem o Espírito. Porque aquilo que você retém, aquilo que você guarda, aquilo que você esconde, vai ser cobrado da gente. Em Gênesis 4:9, quando Caim matou Abel, Deus chegou para ele e perguntou o que, queridos? Onde está o seu irmão? Deus sempre pergunta para a gente onde está o nosso irmão. Você está deixando seus irmãos se perderem? Você está deixando, muitas vezes, seu filho se perder? Você está deixando aqueles que estão próximos de vocês se perderem? Deus pergunta para você, onde está seu irmão? Onde que está seu irmão? Ah, Deus, eu quero que ele se lasque, porque aquilo ali tem jeito não, viu? E muitas vezes a gente fala isso para Deus. Muitas vezes a gente fala, eu não estou nem aí. Ah, aquilo é muito difícil demais. Ah, mexer com gente é muito difícil. É mesmo, irmãos. Mas como é que a gente vai morar no céu, então, com um montão de gente? Inclusive aqueles que não gostam muito. Tem umas coisas que incomodam a gente, né, irmãos? Jesus disse, orem pelos seus inimigos. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Aí essa muitas vezes é aquela parte da Bíblia que a gente fala assim, não vou pôr de amarelinho isso aqui não. Eu vou pular. Vou esperar uma parte mais boa. Sabe o que está faltando para a gente amadurecer, irmãos? Praticar aqueles versículos que não estão marcados na nossa Bíblia. Aqueles que não estão de amarelinho, que não estão de verdinho. Que você fala assim, a promessa de Deus, aleluia. Mas muitas vezes aqueles versículos que são mais indigestos, que coloca a gente na parede, que prova a nossa fé, que fala para a gente, você é muito imaturo ainda.
Porque quando a gente lê a Bíblia, queridos, o que acontece? É a Bíblia que lê a gente. Você vai lendo, você fala assim, meu Deus do céu. Como eu preciso avançar, como eu preciso crescer, como eu sou imaturo. Não retenha, queridos. Quantas vezes Deus está perguntando onde está seu irmão e a gente faz de desentendido. Irmãos, o que você carrega é poderoso, o que você carrega é unção de Deus, o Espírito do Senhor está sobre você. Nós já falamos aqui, isso é uma unção que já está liberada. Nós precisamos praticar, nós precisamos exercer, nós precisamos abrir a nossa boca e deixar Deus usar a gente. Isso é maturidade, queridos. Não reter a unção de Deus. Não se trata de nós, irmãos, mas sim dele. Para que a gente, querido, se torne maduro, haverá correções, a palavra de Deus vai corrigir a gente, a palavra de Deus vai transformar a gente. Já percebeu que a criança, ela é desobediente, ela só fica feliz depois que foi corrigida? Eu via isso muito em casa, porque a gente apanhou muito, a gente era muito custoso. Meu Deus! É claro que a gente fica mais feliz quando o outro apanha, né? Quando você só assiste é mais suave, né? Você fica de boa. Mas depois que apanhava, queridos, era uma alegria. Depois que era corrigido, era uma alegria sem fim. Muitas vezes a gente fica feliz depois que é corrigido. Porque a gente volta para o prumo, nosso coração volta para o lugar. Vamos fazer um teste aqui. Você se considera maduro? Se alguém te magoar, você sai da igreja? Ou você guarda o seu coração e pede para Deus te mostrar onde você está errando? Você vem na igreja para assistir o culto ou vem para dar o seu coração a Deus? Você vem para avaliar ou você vem para se doar? Você vem para servir ou você vem para ser servido? O louvor hoje não foi muito bom, a palavra acho que era para o fulano, ele podia ter vindo na igreja hoje, viu? A palavra hoje foi para ele. Se a sua liderança te exortar, você abandona o seu chamado? Ou você pede para Deus te tornar resiliente, pede para Deus te tornar fiel e agradece a Deus pelas pessoas que têm paciência para te ensinar? Se alguém falhar com você, você perdoa? Se alguém falhar com você, você perdoa? Ou você fala para todo mundo o quanto ela te magoou? Conta para todo mundo. O fulano fez isso comigo. Eu estava lá servindo ao Senhor com toda alegria. E é a Bíblia, irmãos. Fulano tirou a minha alegria. Ele falou duro comigo. Ai. Ele me magoou. No momento do dízimo e da oferta, queridos, você deseja dar o seu melhor para Deus ou fica só no mínimo? Talvez você escolhe ali na carteira, passar uma de 20, uma de 50, uma de 100, aí você vai na de 2. Se você fizer algo muito importante,
e ninguém reconhecer, ninguém elogiar, ninguém perceber, como fica o seu coração? Eu sei, queridos, que ser elogiado é muito bom. É muito bom. Mas e se o elogio não vier? A pergunta é, você faria de novo só para agradar a Deus? Só para Deus ficar feliz com você? Mesmo que ninguém tenha visto? Lá no seu trabalho, você é conhecido como um cristão de verdade? Ou você é um crente 007? Agente secreto. Ninguém pode saber. É perigoso, vou perder o emprego. Não posso falar. É politicamente incorreto. Você acha que Jesus se preocupou com aquilo que era politicamente correto, irmãos? Outro teste. Se alguém te trair, você ainda consegue andar junto dessa pessoa, como Jesus fez com Pedro? Queridos, imitar a Jesus é estar disposto a passar pelo que Jesus passou. Para ser glorificado com Ele, nós vamos passar pelos mesmos sofrimentos que Ele passou. Isso será a nossa mais profunda adoração. Bem-aventurados vocês serão, quando por minha causa vocês forem injuriados, as pessoas vão mentir, vão falar todo mal contra vocês. Bem-aventurados aqueles que perdem por causa do Senhor. Porque aqueles que querem salvar a sua vida vão perder. Mas quem perder a vida por causa de Jesus, vai ganhar. Eu queria tem uma parte do texto que eu queria repetir com os irmãos. Que é o anterior, né? Isso. Até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos ler juntos? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, vamos perseverar, amém? Vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós neste lugar. Jesus é especialista em fazer as pessoas serem aquilo que elas não são. Leve isso no seu coração. Jesus é especialista em fazer as pessoas serem o que elas não são. Muitas vezes você pode ser uma pessoa naturalmente indiferente. Você é indiferente? Porque Deus pode te tornar uma pessoa sensível. Ah, mas eu não tenho paciência. Jesus pode te tornar uma pessoa longânima. Ah, mas eu não tenho domínio próprio. Jesus pode te tornar temperante. Ah, mas eu não tenho coragem. Jesus pode te tornar um valente. Ah, mas eu não consigo falar em público. Jesus pode fazer de você um pregador. Ah, mas eu não tenho tato com as pessoas, eu não tenho habilidade com as pessoas. Mas Jesus pode fazer de você um ganhador de almas. Ah, eu sou uma pessoa sem referência. Jesus quer te tornar um imitador dele. Para que ele seja a sua referência. Para que ele seja aquele para quem você aponta as pessoas. Está na hora, queridos, de Deus fazer na sua vida o que Ele ainda não fez. Eu estou falando de amadurecer. Eu estou falando de crescer. Eu estou falando de avançar. Eu estou falando de ir além desse nível que nós estamos hoje.
Porque senão, queridos, a semana que vem a gente chega aqui do mesmo jeito, sem avançar. A gente chega aqui carente do mesmo jeito, sem nada para doar. E, queridos, essa aqui não deve ser uma reunião cheia de gente sempre carente. Não, aqui precisa ser a reunião de gente que chega carente, sai curada, para curar as outras pessoas. E para trazer as pessoas, fala assim, vem, eu vou te apontar Jesus. Eu vou te levar a Cristo. Porque o mundo, queridos, aí fora está perdido, está abandonado, são ovelhas sem pastor. E precisa de um filho de Deus, sarado, curado, para ser pastor para essas pessoas. Então aqui, queridos, não vai ser uma reunião de um monte de gente gerando demanda, mas vai ser uma reunião de pastores, amém? Pastores que saem daqui com a missão, pastorear as pessoas, levar as pessoas a Jesus. Um crente maduro, alguém que está crescendo, até chegar à plenitude de Cristo. Alguém que quer avançar, alguém que quer crescer, alguém que se dispõe para Deus. Alguém que rasga seu coração e fala para Deus, muda tudo. Eu queria te convidar para ficar de pé. Está na hora de Deus fazer na sua vida o que Ele ainda não fez, queridos.